A biodiversidade do bioma cerrado é enorme, com uma imensa variedade de frutos e sementes que se espalham por uma área bem abrangente. Porém, mesmo distantes, podem ter muita coisa em comum. Vamos ver. Olá, pessoal. Hoje vamos abordar diagnóstico do setor de produção, coleta e manejo de frutos e sementes de espécies florestais nativas. O meu nome é João Antônio, eu sou engenheiro agrônomo, doutor da Embrapa. Bom, população natural normalmente são os focos de coleta de sementes de espécies nativas. Por quê? Porque elas têm uma amplitude de variabilidade genética adequada, ou seja, os indivíduos têm um nível de parentesco entre si aceitável, que não impedem, ou que não possibilitam e que impedem o cruzamento entre indivíduos aparentados. Okay? Bom, como é que as limitações para você conhecer o aparentamento do indivíduo? Desconhece a distribuição espacial dos genótipos. A proximidade física entre um indivíduo e outro não é necessariamente proximidade genética. E nem a distância física entre um indivíduo e outro é diferença genética. Depende do dispersor, do polinizador e da distribuição das espécies dentro do estágio sucessional. Correto? Então, o que tem norteado as coletas até hoje? A seleção fenotípica, só do indivíduo, o jeito externo do indivíduo. Okay? Tem uma população natural, você tem que coletar. Como é que você vai saber quem é parente de quem? Tem uma forma de saber. Você adota uma técnica molecular chamada RAPD, que é uma PCR com base nos polimorfismos genéticos entre os indivíduos. O que é isso? Polimorfismo genético é que indivíduos da mesma espécie têm diferenças genéticas entre si. E essa técnica acaba demonstrando quem é diferente de quem geneticamente da mesma espécie. Então você coleta a folha ou alburno da espécie, extrai o DNA genômico, tem DNA no genoma, tem DNA no núcleo, tem DNA nas mitocôndrias, nos plasmídeos. Você tira o DNA genômico. Tá? Aí você tem uns protocolos, aí, o Salino, o CTAB, etc., para você extrair o DNA dessas organelas, ou folhas ou alburno. Aí, com base nisso, você faz uma reação com primers. Primers são pedaços sintéticos de DNA que têm todas as bases. E você, na hora que você faz a reação com a espécie, com o DNA da espécie, eles fazem uma radiografia, enfim, do que é polimórfico. Essa técnica foi desenvolvida na década de 90 e é a mesma técnica é usada para fazer a paternidade em humanos. Tá? É um processo de reação, é esse aí. Né? Você põe lá num termociclador, que esquenta e abre, o calor abre as fitas do DNA, e permite que os primers se liguem entre essas fitas de DNA. E quando fecham, vocês vão ver o que aparece. Tem os ciclos ali, 92 graus centígrados de temperatura por 4 minutos é para abrir as fitas do DNA. Depois 92 graus mais 1 minuto é para manter. Depois 40 ciclos de 40 graus por 1 minuto e meio e repetição de todos os ciclos aí. Enfim, ao final disso aí, você vai ter uma reação pronta do DNA de cada indivíduo que foi amostrado. Aí você faz uma corrida num gel, chamado gel de agarose, que é um amido, né? Sob uma condição de carga elétrica, 3 volts ali por centímetro, e depois você põe isso para revelar num produto chamado brometo tetídio. E daí a gente vai ver isso aqui. Ó. Infelizmente, a luminosidade não permite que vocês vejam as bandas ali. Mas, vendo detalhadamente, poderá se notar aí que, sendo indivíduos da mesma espécie, tem várias bandas comuns, algumas diferentes. Essas que são as diferentes é que acabam produzindo as diferenças entre os indivíduos. Com base nisso aí, a gente gera isso aqui, ó, que é um dendrograma de parentesco entre os indivíduos. Então aí você sabe quem que é parente de quem, e na intensidade que é parente. Está ali o coeficiente de similaridade na base do gráfico, e os indivíduos são aqueles números à direita do gráfico, certo? Então ali você vê que uma série de indivíduos são praticamente irmãos, são exatamente iguais geneticamente. Dá para notar ali. E aí na hora que você vai fazer o lote de sementes, você vai pegar os indivíduos
menos aparentados entre si, e você tem um critério. O objetivo disso era estabelecer um critério de seleção com base no genótipo e não só no jeito externo do indivíduo. Bom, por que é importante a variabilidade? Porque a variabilidade é que permite a evolução das espécies. Uma população que não tem variabilidade vai restringindo a sua base genética e terá uma vida muito mais curta e, obviamente, não vai permitir nem a evolução. Então, a seleção natural não vai poder atuar. E a variação para adaptação ecológica, os ecótipos, a variação entre populações, não vão ocorrer. Então, se você implanta uma floresta para revegetação de ambiente, de APP ou reserva legal, e você tem intenção de que ela permaneça lá o maior número de anos possível, é importante que você adeque o processo de produção das mudas a essa tecnologia. Métodos de coleta de sementes. Coleta direta na árvore. É a mais trabalhosa, mas é a mais eficiente do ponto de vista de qualidade. Ocorre que depende de mão de obra especializada. Quando você tem uma árvore de 1 metro, é um episódio. Quando você tem de 30, é outro episódio. Então, dentro desse contexto, é importante que você se adapte. Na sequência, nós vamos ver. A maior abundância de frutos está no topo da planta e nas pontas dos galhos. Por quê? Porque nós vimos anteriormente que a insolação e a iluminação são importantes para a produção de frutos. Então, o lugar em que está presente as melhores sementes e frutos são nesses lugares. No caso de algumas espécies com uma estatura um pouco menor, as escadas são suficientes. O caminhão Munk também é suficiente. E daí a escalada com equipamento de rapel. Isso aí é um trabalho super especializado, de alto risco, e que, obviamente, quem for executar tem que saber com quem contar para fazer esse trabalho. Aqui temos alguns. A figura 1 mostra ali um processo de escalada com apoio. Então, o cidadão joga na figura 1A, o cidadão joga a corda, passa num galho grosso, fica uma pessoa, na figura B está ali, fica uma pessoa segurando, e o cidadão sobe na figura C. Certo? Faz ali e o processo é repetido nas outras. Existe aquele de escalar com rapel, com esporas também, que o cidadão pega com espora e sobe. Na figura 2, é o caso que o cara tem que escalar com espora, porque ali não tem um galho suficientemente grosso que possa suportar o peso do escalador. Então aqui o cara tem que botar cinturão e espora e subir até o topo para tirar as sementes. Aqui árvores mais baixas, o caminhão Munk na esquerda. Aqui na figura de baixo, número 1, à esquerda, a estratégia do anteparo, e na direita, idem. E na direita, o cara escalou uma árvore relativamente baixa, provavelmente com auxílio de escadas. Né? Certo? Outro método, menos eficiente, é o método de coleta dos frutos no solo. Então, o cidadão vai lá embaixo de uma matriz e coleta os frutos lá. Pode coletar frutos imaturos, porque não sabem em que condição aquele fruto está ali, se foi por ventania, por granizo. Pode coletar frutos sem semente, pode coletar frutos deteriorados e, principalmente, você não saber de onde que veio aquele fruto. Tem várias matrizes, você viu ali no chão, não sabe realmente se aquele fruto saiu dali, né? Ou daquela matriz que você está coletando. E daí coletar frutos na dispersão. O que é isso? Você põe um anteparo sobre as matrizes, espera que os frutos caiam, né? E daí vai lá e coleta. Bom, dependendo da espécie, os frutos podem fazer parte aí da dieta de algum animal. Então vai comer certamente boa parte, né? E os que ficam no anteparo ficam recebendo umidade e pode se danificar. Então não é um método mais adequado. E esse aí é uma representação gráfica aí, uma figura do que é coletar fruto com anteparo. Que o cidadão está derrubando os frutos ali, né? Então, nesse caso, ainda é aceitável. Bom, já tratamos da produção, tratamos da coleta, agora vamos tratar do manejo após a coleta. Todas as fases de igual importância, todas muito importantes, porque qualquer gap numa delas põe o projeto todo a perder. Então, quais são os riscos nesse período? Você perder a identidade. Isso é muito importante na área de sementes florestais. Aonde que foi coletada, qual a matriz que foi coletada, qual é o local e o município. Então, na hora de fazer a etiqueta, quando vai botar no recipiente, fazê-la com uma tinta indelével. O
cidadão faz lá com uma tinta hidrocor, os frutos estão úmidos, vai desaparecer. Então fazer isso aí isso é muito importante na história florestal. E perda da viabilidade, o cara coleta a semente úmida, encapsula num saco e guarda lá. Sabe que o material úmido vai aquecer, vai fermentar e vai matar o embrião pelo calor. Então, perda de identidade e perda de viabilidade. O que você recomenda? Extrair as sementes no campo. Normalmente esse é um processo ideal. Caso isso não seja viável, transportar as sementes para uma unidade de beneficiamento de semente mais próxima. Se não há a condição 2, tem que ser feita a condição 1. Extração no local decorre da distância e o tempo até a UBS, característica das sementes coletadas. Claro, se forem sementes mais secas ou de frutos mais secos, a distância pode ser maior. Mas se forem frutos carnosos, em que tenha bastante umidade, a extração tem que ser imediatamente feita, né? Condições de clima e local. Se está chovendo, você não vai nem coletar, tampouco vai querer tirar fruto de semente de fruto no mesmo local. Cuidados da identidade do lote, essas são informações mínimas, necessárias, que devem estar na embalagem do lote, que é a espécie, o número do lote, o local, o peso, data de coleta e o nome do coletor. Tem que ver quem fez o serviço para as dúvidas serem dirimidas ou eliminadas com o cidadão. Cuidados no transporte, depender entre o local de coleta e o UBS, o transporte rodoviário é preferível. Ventilação máxima para evitar o aquecimento. Temperatura deve ser o mais baixa possível, né? E o grau de umidade é o menor possível. E cuidados no transporte, precauções com sementes recalcitrantes, que são o quê? São as sementes cujo fruto maduro, as sementes apresentam altíssimos teores de umidade, variando de 20% a 50%. Então, essas sementes merecem um tratamento especial, né? Deve despender o mínimo entre a coleta e a UBS, transporte rodoviário preferível, claro, ventilação ao máximo possível, né? E temperatura deve ser baixa, não abaixo de 0. E o grau de umidade deve ser pelo menos mantido alto, porque na hora que se altera o grau de umidade das sementes, você inviabiliza as sementes. Por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima aula.